E a gente tem mania, gente, de passar, né? Nós, pastores, pregadores de célula, nós temos essa condição mesmo de passar aquilo que a gente vive em alguns momentos, experiências maravilhosas que transformam a nossa vida, o nosso caráter, e a gente tem que pôr para fora. Então, assim, a mensagem de hoje, e a gente não combinou nada, tem até uma música que eles cantaram aqui, que depois a gente vai cantar no final também. Eu estava ali sorrindo, me alegrando no Senhor. E o mais lindo ainda é que eu vi o sorriso do Senhor ao nosso coração, amém? Ele está neste lugar para receber o amor do teu coração, mas também para ministrar ao teu espírito. Obrigada, Ministério de Louvor. Então, depois a gente vai orar e vamos cantar a canção maravilhosa. Mas eu quero falar de um testemunho para eu poder dar entrada aqui e ler o versículo. Certa vez, isso já faz mais de 10 anos, acho que uns 12, 13 anos, o João Henrique era pequeno, e nós estávamos em outra igreja quadrangular, mas em outro bairro, e era um sábado, um culto de jovens. O Rinaldo, na época, ele era o pastor de jovens, tinha o líder, né, um casal querido, e ele sempre, o pastor de jovem, acompanhava eles durante muito tempo. Mas chegamos nesse dia, eles chegaram, a líder, né, veio falar comigo, minha amiga veio falar assim comigo: então, pastora, está tudo certo, né? Isso era umas 7h30, começava às 8. Tudo certo o quê, minha irmã? O quê, minha amiga? Pastora, é você hoje. Eu falei: claro que não, minha querida. Tem alguma coisa errada. Sim, pastora, é você, pelo amor de Deus, ninguém preparou nada. Falei: meu Pai eterno. Lá vai, né? Alguns minutos para começar. Falei: amém. Se Deus mandou, é então mesmo para a gente pregar. Mas, por mais que a gente estivesse jovem, o culto mais despojado, mais à vontade, eu não estava me sentindo bem de subir ao altar, de pregar com a roupa que eu estava. E aquilo estava faltando 30 minutos, já faltava 20, gente, aí já estava diminuindo o horário. Então, eu estava preocupado com a roupa e com a mensagem, que eu não sabia que ia pregar. Tinha minha devocional, falei: na dúvida, vou pregar minha devocional. Porque pastor é assim, né? Você é pego de surpresa, a gente já orou, já fez devocional, vai a devocional. Mas senti que não era aquilo que o Senhor queria ministrar ao nosso coração. E começou aquela angústia de eu não estava mal vestida, estava de calça jeans e camiseta, coisa, né, de jovem e tal. Somos jovens, amém. E daí, fomos, e uma amiga minha olhou para mim, ela viu que eu estava meio angustiada, estava assim, não estava à vontade, confortável. E ela falou assim: pastora, vem aqui. Ela era vizinha da igreja, assim, 3 casas do lado. Pastora, você não está se sentindo bem. Vamos lá em casa, você quer trocar de roupa, não é? Eu falei: ai, eu quero. Eu quero trocar de roupa. Então, eu fui lá e ela me deu uma blusa linda para a gente vestir, eu troquei e tal. E naquele momento, o Espírito de Deus falou ao meu coração: eu troco as suas vestes, filhas. Eu troco a sua veste, minha noiva. Eu faço essa obra no seu coração, na sua história, na sua vida. Você precisava passar por isso hoje para entender que não é você, não é na força do seu poder, não é no seu estudo, não é na sua condição, é naquilo que eu faço. E eu hoje estou tirando essa veste, dessa dependência tua, de ter algo programado para que você entenda que a programação está em mim. Então você vai lá em Zacarias, leia Zacarias 3:4 e ministra aqueles jovens. Meus irmãos, não preciso nem dizer que nós terminamos aqueles cultos, nós, louvor, jovens, no chão, na glória e no poder daquilo que invadiu o nosso coração e a nossa vida, amém? O Espírito de Deus está aqui, Jesus está aqui para confirmar essa obra regeneradora, essa justificação na sua vida. Ele não quer que você simplesmente seja melhorado. Ele não quer uma roupa comum. Ele quer transformar. Ele quer vestir uma nova veste. E essa veste é Ele mesmo sobre a nossa vida. Amém? Então vamos abrir. Eu quero que você esteja com a sua palavra hoje aí em Zacarias,
no capítulo 3, vou pedir para colocarem lá, acho que do 3 em diante, pode ser? E 3, só um antes, obrigada, isso. Então diz assim a palavra do Senhor. Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Próximo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: tira-lhe as vestes sujas. A Josué e disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes, ou de trajes nobres em algumas traduções. Sabe, para a gente contextualizar um pouquinho aqui, Zacarias era o profeta contemporâneo de Ageu. E eles eram profetas pós-exílicos. O que significa isso? Nós sabemos que o povo de Israel pecou contra o Senhor, era uma nação grande e poderosa, mas por pecar, por se desviar dos caminhos do Senhor, por virar as costas ao seu Deus, eles então foram feitos cativos, presos, exilados, né? E levados para a Babilônia por Nabucodonosor por 70 anos. Lá eles foram escravizados, humilhados, retirados da sua identidade de povo santo, de povo eleito, de povo do Senhor, o povo de Deus, né? Sua cidade foi destruída, seu templo foi destruído, a identidade de um povo santo e separado foi destruída, e por 70 anos eles ficaram então exilados. Depois, né, a Babilônia cai, outro reinado se levanta, e o rei Ciro liberta, dá um decreto e liberta o povo de Israel. Então, a gente chama isso de pós-exílicos. Eles são livres do cativeiro, né, livres daquele reinado, entre aspas, mas para ir para a sua cidade. Então, o povo volta para Jerusalém, começa aos poucos, são 3 grandes remessas que o povo volta para, em algum período, volta para Jerusalém. E ali a gente vê essa história em Esdras e Neemias. Então, são livros que estão todos contemporâneos, na mesma época, por mais que não estejam juntos na palavra de Deus aqui. A gente sabe que a Bíblia não é cronológica, mas eles são da mesma época. Então, neste período, Deus levanta tanto o profeta Ageu quanto o profeta Zacarias para ministrar ao povo, para que eles se levantem, para que eles continuem, né, comecem novamente a buscar a identidade do povo de Deus, reconstruindo o templo, reconstruindo os muros. E assim é este o contexto. Josué aqui é o sumo sacerdote da época, que voltou para Jerusalém para ministrar ao povo. Então, durante todo esse período que eles viveram lá, foram cessadas as atividades sacerdotais. Eles não apresentavam mais os seus cultos, não faziam mais os seus holocaustos, não havia mais a profissão ou a atividade, o ministério sacerdotal. Quando eles voltam, Zacarias aqui e Ageu levantam este povo para novamente restaurar. Eu quero que vocês guardem muito isso, restaurar a identidade deste povo como sacerdotes. Amém? Então, ali agora, o Senhor está diante, é uma visão, claro, eu comecei pelo meio, depois a gente volta, vamos caminhar. É uma visão que Zacarias está tendo, e ali está o sumo sacerdote Josué diante do próprio Deus, o anjo do Senhor diante do próprio Deus. E ali ele fala que ele está de vestes sujas. Não é possível se apresentar diante de um rei de vestes sujas, jamais. Isso seria o fim. Então é algo improvável, impossível. E o que o próprio rei, quero que vocês entendam que o nosso Deus, ele toma a iniciativa de vir a nosso favor, restaurar a nossa vida, nos livrar, nos libertar, aleluia, mudar a nossa história, mudar o nosso caminho, nosso destino de destruição, de tragédia, de ser perdidos para sempre, para nos levantar um povo eleito, aleluia.
Então ele faz essa obra, ele diz a Josué, diz para aqueles que estão com ele, tira essa roupa suja dele. E ele olha, Josué, eu estou tirando de você essa sujeira. Isso representa a iniquidade, isso representa o pecado. E o Senhor está falando, eu tiro isso de você, Josué. E eu coloco vestes novas, limpas, nobres em você. Aquilo que era impossível e improvável, o Senhor fez em nosso favor. Aleluia! Sabe, aqui nós podemos ver que o Senhor estava restaurando, estava ministrando aquele povo para, novamente, eles estavam se sentindo indignos, pobres, havia uma grande oposição contra eles não conseguiam começar a construir, quando começavam, vinham a oposição, tentando a matá-los, né, impedir de que aquele povo novamente se tornasse uma nação diante de Deus. E o Senhor, então, vem em favor deles e está dizendo, Josué, caminhe firme, se levante naquilo pelo qual eu chamei. Você é meu sumo sacerdote. Eu lavo, eu limpo, eu coloco novas vestes em você. Eu justifico a sua vida, a sua história, o seu recomeço diante de mim. E o ministério dele era se apresentar diante de Deus, né, representando todo o povo. Ele ia diante do Senhor, e o Senhor então estava falando para ele, aqui está novamente o seu ministério, está diante de mim. Sabia que nós somos esses sacerdotes hoje. Na cruz do Calvário, Jesus nos comprou. Na cruz do Calvário, Ele nos elegeu, Ele nos escolheu para em nós sermos agora esse sacerdócio, sem nem mais um interlocutor, na presença do Rei, para que então nós possamos viver o verdadeiro ministério da igreja, que é estar diante dEle. Oh, aleluia! Esse é o seu maior chamado. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados em saber qual é o meu chamado, o que eu vou fazer. Meu irmão, preste atenção, a primeira coisa que você tem que entender, Jesus te limpa, Jesus muda a sua história, Jesus justifica a sua vida. Na cruz do Calvário, nós somos pecadores, não tínhamos lugar, estávamos perdidos, caminhando para o inferno, e Ele diz, não, eu resgato, vocês são meus, para estar na minha presença. Na presença dEle, adorando ao Senhor. Eu quero abrir lá em 1 Pedro, é isso mesmo que eu falei, né? 1 Pedro 2:9, para a gente só ter essa ligação de que nós somos essa nação eleita do Senhor. Diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Diga, sou sacerdócio real. Há uma realeza em você. Você não pertence a qualquer lugar. Você não pertence a qualquer um. Você pertence ao Rei da Glória. E Ele te faz reis. E Ele te faz sacerdote para estar ministrando na presença dEle. Ele troca as nossas vestes de toda injustiça, de todo o pecado. É aquilo que era impossível para o homem, para mim, para você fazer. Jesus fez naquela cruz. Nos libertou, nos resgatou, por isso nós somos alegres, por isso nós vivemos uma nova história. Lá em Salmos 30 nos diz que Ele nos deu vestes de salvação. Nosso Deus é um Deus das causas impossíveis, aleluia. Aquilo que era impossível para mim e para você, Ele fez. E aquilo que é possível, cabível a nós precisamos também fazer. Sabe, o Senhor aqui, quando troca as vestes, nos dando essa justificação nele, Ele está colocando em nós, impregnando em nós, forjando em nós uma identidade de povo santo. Real. Nós precisamos andar em realeza.
Nós precisamos pisar no chão que o Senhor coloca. Nós precisamos andar como sacerdotes reais. Nós precisamos andar com essa unção e essa autoridade sobre nossa vida. Como o pastor até mesmo já falou aqui, eu não posso andar numa vida medíocre, não posso andar no pouco, quando Jesus se deu e deu tudo. O tudo é estar com Ele, na presença dEle, vivendo para Ele. Essa é a grande justificação do Senhor sobre a nossa vida. É a glória do Senhor na nossa vida. O maior presente, nós estaremos com Ele. Não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça, saiba que o Senhor é contigo. Ele tem uma aliança contigo, não porque eu e você merecemos, mas porque Ele é amor, Ele é justiça, Ele é verdade. Ele contempla isso na sua vida. Sabe, eu via tanto desde a semana passada, via tantos olhos do Senhor, tão firmes, tão fixados na igreja de Cristo. Nós estamos vivendo um momento tão importante. Ah, pastora, mas tem perseguição, tem isso, tem aquilo. Meus irmãos, dos maiores desertos vêm as maiores provisões, das maiores dificuldades vêm os maiores milagres, vêm as maiores intervenções dos céus em meu favor, em seu favor. Nós precisamos andar desse jeito, caminhar com essas vestes reais que Ele colocou em nós, de alegria, de salvação, de verdade, de justiça, de bondade, de realeza, que é o seu lugar. Ele fez isso conosco. Ele anseia por estar conosco. Esses dias não teve um dia que o Senhor não falou comigo, porque quero falar com você. Nós temos ministrado muito isso na Escola Expansão, meus irmãos. Hoje, Deus falou com você. Sabia? Não é só aqui no culto não agora. Ele falou com você. Mas nós ouvimos, nós entendemos, nós discernimos, nós paramos para escutar este Deus de paz, de amor e bondade sobre nós. Hoje Ele está ministrando a corações. Hoje Ele está dizendo, eu sou aquele que restaura sonhos. Eu sou aquele onde tudo diz que não, onde tudo estava perdido, onde nós estávamos caminhando em passo largo para a destruição. Ele diz, eu resgato, mudo a sua história, mudo o seu destino, mudo o seu lugar de destino. Nós não pertencemos mais a essa terra, nós pertencemos ao reino celestial. Nossa casa não é aqui mais, nossa casa é lá na eternidade. Isso é andar em realeza, isso é entender quem nós somos e aquilo que Ele fez por nós. O Senhor nos deu autoridade para vencer. Nós somos a igreja vitoriosa. Ah, mas você não sabe que eu tenho passado, minha empresa tem passado, a situação tem passado. Isso não... Preste atenção, você é a igreja vitoriosa. Você é o sacerdócio real. Você é a realeza de Cristo. Você é porque Ele conquistou isso para nós. Lá em Efésios 1, Ele vai nos dizer que Ele nos resgatou e nos faz assentar nos lugares celestiais. Isso é veste de justiça. Seria impossível, mas Ele fez isso por nós. Então devemos caminhar dessa forma. Sabe, quando tem problemas e dificuldades, nós precisamos resgatar a identidade de um Deus todo-poderoso sobre nossa vida. Assim como Ele estava resgatando um ministério, resgatando o ministério do sacerdote, Ele está resgatando a igreja dEle, dizendo, ei, preste atenção no que eu fiz. Ninguém pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Não há possibilidade de você ser um perdedor se você estiver diante do Senhor, exercendo o seu chamado ministerial, adorando, perseverando na presença dEle. Aleluia! E é interessante, lá em Zacarias, vamos continuar lá no
5 agora, 3, 5. Em nome de Jesus, isso é completo. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. E puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo. E o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. A obra do Senhor na minha vida e na sua vida é completa. A transformação que Ele faz em nós é completa. A justificação é completa. Aleluia, Ele é um Deus perfeito. Ele troca as nossas vestes de justiça diante dEle, fazendo alvas, limpas, perfeitas, para que possamos ministrar diante dEle, no altar, no trono da graça. Mas Ele também coloca sobre a nossa cabeça um turbante. Lembre-se, você é o sacerdócio. Isso fazia parte da roupa deles. Tinha todo uns trajes especiais do sumo sacerdote. Havia um turbante, um pano que eles colocavam assim, ou uma mitra, que eles colocavam por cima. E isso representa a plenitude, o completo. E tudo que isso traz para nós, a autoridade, o óleo, a unção, isso é o Espírito Santo de Deus sobre a nossa cabeça, nos conduzindo, nos dirigindo, nos orientando, falando, forjando, ministrando em nós. Você é sacerdócio real, dizendo a sua identidade. Você é filho do rei. Isso está sobre a sua cabeça. Essa autoridade do Senhor é completa sobre a nossa vida. Ele não quer fazer um pedacinho sobre a sua vida, igreja. Ele não quer fazer um pouco sobre mim, sobre você. Ele quer fazer o completo, o pleno. Ele quer nos trazer a vitória completa. Mas há doenças, há dificuldades. Creia, a vitória é completa. Nós venceremos, nós somos mais do que vencedores. Não é uma mensagem ou uma situação triunfalista, não. A igreja triunfa com Cristo. É só a gente ver em Apocalipse. Nós reinaremos com Ele. E nós precisamos aprender com essas vestes que Ele coloca sobre nós, com o poder e autoridade do Espírito Santo sobre a nossa vida, a viver e andar como sacerdotes reais nessa terra. Mas às vezes nós temos medo. Nós limitamos. Muitas vezes nós sujamos as nossas vestes com o pecado, com a insegurança, com a negligência. Sabe, o Senhor, Ele faz o impossível, amém? Aquilo que era impossível o homem se justificar diante de Deus, estar com o Senhor, Jesus fez naquela cruz do Calvário. Mas diz comigo, eu tenho uma responsabilidade. Diz, eu tenho uma responsabilidade de permanecer com essas vestes brancas. Vamos ler lá em Zacarias 3:7. Olha só como nosso Deus é fiel. Zacarias 3:7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também julgarás a minha casa e guardarás o meu átrio, e te darei livre acesso entre esses que aqui se encontram. Meu irmão, nós precisamos manter as nossas vestes alvas e o óleo sobre a nossa cabeça. Eclesiastes 9, há uma responsabilidade. O impossível Ele fez, o impossível cabe a nós andarmos em santidade, cultivando essa verdade, essa realeza, permanecendo com as nossas vestes limpas, para que a gente possa resplandecer a glória de Cristo nessa terra. Nós temos que viver essa plenitude. Nós temos que viver isso que o Senhor sonha para mim e para você. Vamos abrir lá em Eclesiastes 9:8. Olha só, como a palavra de Deus é perfeita. Aleluia. Em todo tempo. Quando? Em todo tempo. Diga, em todo tempo.
sejam alvas as tuas vestes. Quer dizer, eu tenho algo que eu preciso fazer para que as minhas vestes continuem perfeitas, limpas, resplandecentes diante de Deus e como testemunha de Deus nessa terra. Eu preciso manter as minhas vestes limpas. E eu as mantenho quando eu me submeto, quando eu obedeço, quando eu rejeito, quando eu resisto ao diabo, quando eu rejeito as tentações, quando eu rejeito as afrontas que vêm, quando eu rejeito a minha própria carne tentando se levantar. Então eu estou mantendo as minhas vestes alvas, brancas, limpas diante dele e como testemunho nessa terra. Sabe, nós muitas vezes não caminhamos nessa realeza e sujamos. O Espírito Santo falou tanto ao meu coração, filha, há tantas coisas que nós precisamos nos limpar. Eu faço uma obra completa, mas vocês querem se sujar novamente. Sabe como aquele porco limpinho? Se você mantém ele no ambiente, ele vai ficar limpinho. Mas se você solta, ele vai voltar para onde? Para a lama. Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que ter nojo do pecado. Nós temos que ter o desejo de estar diante dele, estar diante do Senhor, porque, meus irmãos, isso vai ser fundamental para esses últimos dias da igreja aqui nessa terra. Isso vai ser fundamental para a sua vida aqui nessa terra. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus para vencer as dificuldades lá fora, para não negociar princípios, porque chega momento, e às vezes tem acontecido dentro da casa de Deus, não aqui, mas a gente vê por aí as pessoas negociando princípios, negociando ministérios, negociando palavras, seja nos negócios que você faz. Talvez vão querer fazer alguma artimanha, alguma coisa suja, para que você possa sair com algum lucro, algo valoroso sobre isso. E o Senhor está falando: não se venda, não se prostre ao pecado, não se prostre à iniquidade, não volte a sujar as suas roupas. Mas pastora, eu sou tão limpinho, eu não fumo, não bebo, não prostituo, eu não mato ninguém. Às vezes a gente fala assim, não é? A gente se acha tão puro, tão perfeito. Mas o Senhor quer limpar a nossa boca, a nossa língua, a nossa mente, o nosso coração. Nós precisamos, meu irmão, a igreja de Cristo. Nós precisamos acabar com a dissensão no nosso meio. Nós precisamos ser mais amáveis, nos suportar uns aos outros. Sabia que assim a gente também mantém as nossas vestes brancas? Quando nós amamos, quando nós perdoamos, quando a gente não vem fofocar, não vem falar, não vem dizer, não vem falar: sabia o pastor Davi? Sabia? Você vai falar: não sabia, não sei, não quero saber, sai de reto, Satanás. Amém? É assim que a gente mantém as nossas vestes brancas. Você acha que a gente vai tropeçar numa pedra gigantesca de uma prostituição, de uma pornografia que vem? Não, meu querido. São nas pequenas coisas. Satanás, ele manda os enviados. Você sabia? E vem dissensão no meio da igreja. Isso tem causado tristeza ao Espírito Santo de Deus, e isso tem manchado as nossas vestes. Nós estamos aqui para dar suporte, nós estamos aqui para caminhar em unidade, nós estamos aqui para levantar o irmão que caiu. Isso é manter as vestes brancas diante do Senhor e diante do testemunho que nós temos ter nessa terra. Nós precisamos mudar a conduta do nosso coração, porque para nós queremos misericórdia, mas para Fran, você viu o que ela fez? Aponta os dedos gigantes assim, né? Você viu o que ela fez? A gente foi só um deslize. O pastor Rinaldo sempre fala isso, né, alunos? A gente foi só um deslize, mas o outro, meu Deus,
Foi um pecado horroroso. Meus irmãos, Jesus vem buscar uma noiva ataviada. Vamos ler lá, continua lá para mim, Eclesiastes 9:8. Aleluia. E jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Jamais podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Jamais falte o Espírito Santo sobre a nossa vida. Jamais, porque é Ele que vai nos conduzir, porque é Ele que vai nos convencer, nos mostrar aquilo que precisamos ser, viver todos os dias. Eu tive uma experiência tão linda no Fireball. Eu sempre falo que eu amo os ajuntamentos, os avivamentos, mas as experiências mais maravilhosas que eu tenho é dentro da minha casa, é eu e o Senhor, porque ali a gente se revela, né? Mas eu tive aqui na igreja, estava lá atrás, sentadinha, e o Senhor falou: se levante e comece a dançar comigo. Eu falei isso. E Ele falou: eu sou o Espírito, é uma experiência com o Espírito Santo. Ele falou: filha, como nunca antes quero agir na sua vida. E isso tem sido uma palavra para minha casa, porque eu levei isso que eu vivi para o Rinaldo e para o João Henrique, falando: o Senhor está nos chamando com uma palavra como nunca antes dentro da nossa casa. A unção, o poder e a autoridade do Espírito Santo sobre a nossa vida, como nunca antes. Você vai viver essa unção, essa autoridade do Espírito Santo sobre a sua vida, como nunca antes. Este óleo vai fazer você resplandecer, vai fazer as suas vestes lindas, vai perfumar aonde você estiver, aonde você for, você vai. Eles vão perguntar, eles vão ver, eles vão sentir a diferença que há na sua vida. É Ele que faz. Lá em Romanos 8, se eu não me engano, 15, vai nos dizer que o Senhor não nos deu um espírito de escravidão, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados pelo pecado, aniquilados, destruídos, envergonhados. Nós não recebemos esse poder, não. Nós recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Ele nos faz entender que somos filhos, herdeiros, e vivemos na realeza, e vivemos nos lugares celestiais. Este é o seu lugar. Essas são as vestes que você tem que caminhar dentro da sua casa. É o primeiro lugar onde a sua veste precisa resplandecer, sabia? Dentro da sua casa é o primeiro ministério que o Senhor nos chama para resplandecer com perdão, com graça, com misericórdia, com respeito, com zelo. Você precisa proteger a sua casa, homem. Você precisa proteger a sua casa. Dentro da casa de Deus, nós também exercemos isso. Nós também reconhecemos e andamos aqui como realeza, amando, suportando, intercedendo, torcendo, lutando para que a igreja de Cristo cresça e prevaleça. Não o meu ministério, mas o ministério de Cristo neste lugar. Aleluia. E lá fora, aonde nós mostramos quem realmente somos. Aqui é fácil ser crente, é fácil falar crentez, é fácil pegar a Bíblia e abrir. É lá fora, você é uma Bíblia aberta, você vai ter que mostrar as suas vestes aonde você estiver. Amém? É uma responsabilidade minha e sua, é uma identidade que ninguém pode tirar de você. Ninguém pode tirar a realeza de Cristo na sua vida. Ninguém pode tirar essas vestes do Senhor da sua vida. Amém? A não ser que você não lute para mantê-las na sua vida. Sabe, nós estamos em guerra. Diga, nós estamos em guerra.
Uma das grandes armas de Satanás tem sido, muitas vezes, manipular a igreja numa vida assim tão cotidiana, rotineira, como se ele não existisse, como se ele não estivesse agindo lá fora, e muito menos tentando agir dentro da nossa casa. O diabo, ele é sujo, o acusador, ele é sujo, ele vem sorrateiramente, ele vem tentando agir e destruir as famílias, e agora mais do que nunca, da mesma maneira como o Senhor vai derramar de grande poder e autoridade sobre a igreja nesses dias, para vencermos, para pregarmos o evangelho, para arrebatarmos muitas almas para Jesus, amém? Assim também o acusador vai querer se levantar contra a igreja. Olha só, vamos voltar ali no 3:1, amém? Para a gente terminar, Zacarias 3:1. Diz assim, então é uma visão de Zacarias, né? Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. 2. Mas o Senhor disse: Satanás, o Senhor te repreenda. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda. Presta atenção. É meio parecido com a história de Jó, né? Satanás se apresenta diante de Deus para ali, né, falar e atormentar a vida de Jó. Aqui também Satanás, o acusador, na original da palavra, dos textos originais, o acusador, ele vem acusar o sumo sacerdote. E sabe que nesse caso, diferente de Jó, ele tinha razão. Porque o sacerdócio de Israel neste momento estava perdido, estava deturpado, estava em prostituição, vamos dizer assim. Malaquias também vai nos dizer, eles ofereciam os piores animais para o holocausto, eles desistiram da construção do templo e foram para os campos, eles não estavam exercendo mais. Então assim, até que ele tinha uma certa razão de vir acusar. Mas o Senhor o repreendeu, aleluia. Muitas vezes o diabo vem tentar aniquilar a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Mas você, com a sua identidade restaurada, como filho de Deus, completamente adornado, vai resistir ao diabo e ele fugirá de vós, fugirá da sua casa, da sua vida, em nome de Jesus. E nessas vestes que nós temos, lá em Efésios 6, vai nos falar de outras vestes importantes, que é a armadura celestial. Nós precisamos viver com essa armadura, precisamos todos os dias vesti-la, para então desempenhar o bom papel de guerreiros, de servos, de filhos. Nós precisamos ter a palavra de Deus na nossa vida. Meu irmão, não tem outro caminho. Eu e você precisamos conhecer essa verdade da palavra de Deus e através dela sermos totalmente restaurados, libertos, fortalecidos para cumprir aquilo que Cristo nos chamou para fazer. Em nome de Jesus, o Senhor quer fazer uma obra completa na sua vida e na minha vida, amém? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Eu quero que o louvor cante aquela música, eu já coloquei as minhas vestes brancas. Eu quero que abra, por favor, o Espírito Santo me deu esse versículo em Apocalipse 19, acho que 7, vamos ver se é o 7 e 8, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, a sua obra é plena na nossa vida. O Senhor nos transforma, nos liberta para aquele grande dia. Oh, aleluia. Diz assim, nesta visão, não, é 19. Capítulo 19, versículo 7. Depois, 7. Alegremo-nos, exultemo-nos e demo-lhes glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. 8.
Pois lhe foi dado vestir-lhe de linho finíssimo, resplandecente, puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Você é o santo, e as vestes que o Senhor colocou em você são os seus atos de justiça diante dele, e ele está como o cordeiro esperando pela noiva perfeita, ataviada, limpa, imaculada, com essas vestes finas, com atos de justiça. É isso que o Senhor vai fazer sobre a sua vida nesta noite, nessa semana, ministrando ao seu coração, ministrando a sua história, ministrando ao seu espírito, para dizer: filho, eu quero limpar-te, filho, quero levantar-te, filho, tenho uma obra enorme na sua vida, através da sua vida, para trazer redenção à sua casa e aonde você está. Feche seus olhos em nome de Jesus. Estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maraná. Coloque a mão sobre a sua cabeça, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus está quebrando fortalezas essa noite. Tudo que se levanta contra a verdade, a palavra do Senhor na sua vida, está sendo quebrado. O Senhor Espírito Santo diz que está abrindo mente e coração neste lugar, para entender a realeza de que você é, as vestes que você tem que se vestir, a pureza que você tem que estar. Ele vai contemplar essa obra na sua vida. Ele quer uma noiva santa, Ele quer uma noiva resplandecente, Ele quer uma noiva com vestes finas, e Ele vai ministrar isso no seu coração esses dias. Ele vai tirar coisas da sua mente, vai tirar prisões do seu coração, vai tirar pensamentos que não vêm de ti, que não vêm, que muitas vezes Satanás tem lançado dardos de destruição, dardos de morte, de indignidade. O Senhor está falando: eu opero este milagre na sua vida. Apenas se submeta ao Espírito de Deus. Não falte jamais o óleo sobre a sua cabeça,
essa verdade do Senhor seja vista em ti. Oh, Espírito Santo de Deus, conduz estes teus filhos à sua presença para viverem novidades de vida. Em nome de Jesus, aleluia.